as fases do manuseio. As fases do manuseio compreendem 6 fases, que é a segregação, o acondicionamento, identificação, armazenamento interno e externo, transporte interno e ou externo, e destinação final ou tratamento final. A segregação. A geração do resíduo oriundo do serviço de saúde, igualmente as outras atividades, pode acontecer em qualquer parte do processo a todo instante. Nesse caso, desde a aplicação de um simples curativo, onde o algodão e as gases são os resíduos, até uma complexa cirurgia, que pode gerar desde os mesmos resíduos até peças anatômicas e tecidos, entre outros. Exceto os produzidos pelo setor administrativo, os resíduos de classe D, todos os resíduos gerados pelos procedimentos de saúde na prática do serviço são considerados resíduos do serviço de saúde. Vale lembrar que cada uma das classes ela deve ser tratada de modo singular e diferenciada, como por exemplo, o caso das seringas. Elas devem ser descartadas em caixas especiais para materiais pérfuro-cortantes. E como que deve ser essa caixa? O recipiente deve ser rígido, resistente à ruptura, vedado e identificado, de modo a evitar que esses objetos transpassem e contaminem pessoas por meio da perfuração ou corte, quando no ato do descarte. Em outros casos, o descarte deve ser feito em lixeiras com tampas e que possam ser acionadas por pedal para que não haja nenhum contato com as mãos. A segregação, portanto, ela consiste em separar e colocar o resíduo no local designado, cercando de cuidados especiais para evitar o manuseio indevido ou o seu desprendimento. Com exceção dos pérfuro-cortantes, todos os resíduos sólidos devem ser segregados por meio de sacos plásticos, tendo a cor, o símbolo, a descrição e a espessura condizente com tal resíduo, conforme definido na norma da ABNT NBR 9191 de 2008. Quanto aos resíduos líquidos, esses devem ser acondicionados em recipientes rígidos, resistentes às rupturas e vedados. As lixeiras existentes nos setores, elas devem contemplar os sacos plásticos de acordo com a classe de resíduos que elas receberão. Independente de qual seja, qualquer material deve ser segregado imediatamente no ato de sua geração, respeitando sempre a sua característica. O acondicionamento. O acondicionamento é o ato de isolar o resíduo por ensacar ou engarrafá-lo. Os resíduos devem ser acondicionados conforme as suas características. Sacos plásticos para resíduos sólidos, vasilhames plástico com tampa rosqueável e vedante para os resíduos líquidos e assim por diante. O acondicionamento deve obedecer também aos critérios de cor e simbologia, além dos requisitos de segurança, como rigidez e espessura descrito na resolução. A identificação. A identificação, de um modo geral, consiste num conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e nos recipientes, dando informações ao correto manejo desses resíduos. A identificação ela pode ser feita por meio de uma etiqueta fixada ou simplesmente presa no próprio saco ou vasilhame, contendo no mínimo as seguintes informações, como dados do estabelecimento, tipo de resíduos e data da geração. A identificação, de um modo geral, além de estar aposta nos sacos e vasilhames, ela deve estar também nos carrinhos de transporte e nos locais de armazenamento, sendo colocada em local de fácil visualização e de forma clara, utilizando símbolos, cores e frases, atendendo aos parâmetros referenciados na norma 7500 da ABNT, além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de resíduos.
o armazenamento temporário ou interno. Depois de devidamente ensacados, os resíduos eles devem ser transportados para um local designado. Esse local é o local de armazenamento. Ele deve ser construído em local de fácil acesso para o sistema de coleta, possuir um ponto de iluminação, ter antiparo que impeça o acesso de pessoas não autorizadas a esse local e possuir pisos e paredes lisas e resistentes e que sejam laváveis, com cantos e bordas arredondadas, conter pia com lavatório para mão, e os ralos devem ser sifonados. Os sacos eles devem ser dispostos ordenadamente e nunca diretamente no chão, sendo obrigatória a conservação desses resíduos nos recipientes que eles foram acondicionados. O armazenamento interno ou temporário ele deve ser identificado como sala de resíduos quando for um local exclusivo. O armazenamento interno, portanto, trata da contenção temporária de resíduos numa área específica dentro do estabelecimento durante o aguardo da coleta. No armazenamento interno não é permitida de forma alguma a manutenção, manuseio, deslocamento ou abertura dos sacos dos resíduos ali guardados. O transporte interno consiste na movimentação do resíduo no interior do estabelecimento, no translado do resíduo do ponto de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou externo. O transporte ele deve ser feito de acordo com os critérios de segurança estabelecidos pela resolução, como por exemplo, o funcionário deve percorrer um roteiro previamente definido, não coincidente com horários de visitas ou distribuição de alimentos, e sempre por meio de um recipiente apropriado, como carrinho de material rígido com rodas, que seja identificado com capacidade mínima para 240 litros, conforme as normas de segurança estabelecidas pela resolução. E esses carrinhos de transporte eles devem ser laváveis também. O transporte ele deve ser feito de acordo com os critérios de segurança estabelecidos pela resolução, como eu disse anteriormente, sempre por meio de um recipiente apropriado e lavável. O armazenamento externo. O armazenamento externo é o local de guarda dos recipientes com os resíduos até a coleta externa, que será feita pelo caminhão. Esse local deve ser um ambiente exclusivo e com acesso facilitado para os veículos coletores. No armazenamento interno não é permitida a manutenção dos sacos de resíduos e dos recipientes ali estacionados, ali depositados. O transporte externo consiste no transporte do resíduo do abrigo, que é o armazenamento externo, da unidade de saúde até o local de tratamento, garantindo as condições do acondicionamento e também da integridade dos trabalhadores, da população e meio ambiente quando esse resíduo estiver em tráfego. Um fato importante a ser lembrado é que o transportador, o órgão que faz o transporte, ele deve ser devidamente licenciado junto aos órgãos competentes. Então, deve-se exigir a licença operacional do mesmo. O tratamento. O tratamento consiste na aplicação de técnicas que tenham como objetivo reduzir ou eliminar os riscos de contaminação advindos dos resíduos de saúde, evitando assim danos ocupacionais ou ao meio ambiente, entre outros. O tratamento ele pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador, visando garantir as condições de transporte
do gerador com segurança até o outro estabelecimento, onde vai ser aplicado o tratamento. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA 237 de 1997, e são passíveis de fiscalização e de controle por meio da Anvisa e órgãos do meio ambiente. Quando no processo de autoclavação está dispensado do licenciamento ambiental, e fica nesse caso sob a responsabilidade do serviço que possui esse método de tratamento a garantia das eficácias dos equipamentos por meio de controles químicos e biológicos que devem ser feitos periodicamente e registrados. O sistema de tratamento térmico por incineração ele deve obedecer ao estabelecido na Resolução CONAMA 316 de 2002, que eu vou deixar em anexo no final do vídeo. Em síntese, o tratamento a ser aplicado ele está vinculado ao tipo de resíduo, que neste caso é altamente recomendável você consultar a legislação. A destinação final em aterro. Consiste na disposição dos resíduos no solo. Só que esse solo ele deve ser previamente preparado para receber esses resíduos, obedecendo aos critérios técnicos de construção e operação e ter licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA 237 de 1997. Atualmente, em muitos estados brasileiros, a disposição final dos resíduos de saúde tem ocorrido em aterro apropriado. Nesse caso é bom lembrar que o aterro ele deve ser licenciado pelos órgãos ambientais competentes e, portanto, você deve exigir a licença operacional do estabelecimento. O treinamento ele está intrínseco ao processo, sendo parte importante na implementação de um processo sistêmico que é o PGSS. Esse treinamento em geral ele segue o ciclo do PCDA, que consiste de 4 fases. A fase de planejamento, onde você vai definir as metas e objetivos e determinar os métodos para alcançar as metas. A fase do desenvolvimento ou implementação, que também é a fase de execução, onde você vai educar e treinar, por exemplo, e executar as tarefas documentadas na fase anterior. A fase de checagem, que é onde você vai verificar os efeitos do trabalho executado, analisando a relação metas e resultados alcançados. E a fase dos ajustes, onde você vai agir corretivamente ou preventivamente. Nessa fase você vai atuar no processo em função dos resultados. Se der um resultado bom, você vai planejar novamente para tentar melhorar. E se o resultado não for tão bom, tentar ver o que está errado e tentar planejar objetivos e metas para melhorar o treinamento e o processo de trabalho. O PCDA ele é um ciclo e, portanto, ele deve rodar continuamente. E para que ele rode de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízo ao processo e como um todo. Portanto, na implementação do ciclo PCDA, você deve evitar fazer sem planejar, definir as metas e não definir os métodos para você alcançá-las, definir as metas e não preparar o pessoal para executar essas metas, fazer e não checar, planejar, fazer e checar e não agir corretivamente quando for necessário,
e parar após uma volta. Ele é um ciclo, então tem que continuar. É importante lembrar que sem um devido treinamento não há gerenciamento e, portanto, não há PGSS funcionando. O treinamento ele pode envolver assuntos individualizados a cada setor, desde que não perca o foco-alvo principal, que é o manuseio dos resíduos de serviços de saúde. O monitoramento. O monitoramento é o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a construção de indicadores claros, objetivos, autoexplicativos e confiáveis que permitam acompanhar a eficácia do PGSS implantado, o status como ele está. O monitoramento ele acontece por meio dos resultados medidos. E devem ser monitorados todos os itens da RTC 306 de 2004 da Anvisa, como a taxa de acidentes com resíduos pérfuro-cortantes, a variação da geração de resíduos, a variação da proporção de resíduos do grupo A, variação da proporção dos resíduos do grupo B, do grupo C, do grupo D e do grupo E, e também a variação do percentual de reciclagem. É importante lembrar, de novo, que os resultados eles devem ser analisados e corrigidos sempre que for necessário, como a gente citou anteriormente no ciclo do PCDA. Na fase de ajuste você vai ver o que está errado e vai, na fase de planejamento, planejar uma ação para corrigir o que está dando errado ou melhorar ainda mais o processo de trabalho. Uma forma eficiente de controlar as etapas de execuções de tarefas nos setores é pela elaboração do aumentado desses processos de trabalho. Podemos definir os processos de trabalho como a sequência lógica de execução de tarefas. As instruções de trabalho elas devem seguir um cronograma definido, definindo o que será feito, quem fará, onde será feito, como irá fazer, quando irá fazer e por quê. Assim, uma vez definidos os processos de trabalho, eles devem ser descritos transformando-se em instruções de trabalho, que é a IT. Essa IT, essa instrução de trabalho, ela deve levar em consideração os assuntos definidos na legislação sobre o meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, entre outras. Em síntese, então, podemos dizer que a instrução de trabalho é um passo a passo que descreve para um funcionário a forma que ele deve praticar as suas tarefas, e deve ser escrita com clareza, objetividade, gerando certeza e segurança tanto para quem executa quanto para quem inspeciona. Bom, era isso que tínhamos para passar para vocês. Espero que a videoaula, assim como as informações aqui disponibilizadas, tenham sido de bom proveito. Pedir desculpa pelos erros e obrigado pela sua atenção. Vamos estar torcendo pelo sucesso da implantação do PGSS no seu estabelecimento ou local de trabalho, que é um gerenciamento necessário e essencial aos estabelecimentos onde se presta serviços à saúde.